eu vou começar falando sobre algumas considerações preliminares. Nós tivemos uma aula introdutória na semana passada, que foi ministrada pelo professor Fabiano, e hoje eu vou dar continuidade. Hoje nós vamos falar sobre os evangelhos, as parábolas e as epístolas. E nessa parte introdutória, eu gostaria de falar sobre algumas considerações preliminares, amém? Vocês têm aí os slides, então vamos começar. A primeira consideração, irmãos, é que a Bíblia é um texto inspirado por Deus. Ela é a palavra de Deus e a sua revelação a nós. E quanto a isso, eu acho que ninguém tem problema, não é? Segunda consideração, a Bíblia é, por um lado, um texto sagrado e, por outro lado, um texto literário. Assim, ela é, ao mesmo tempo, divina e humana. Nós sabemos que foi Deus, por meio do seu Santo Espírito, que inspirou toda a Escritura. Mas Deus usou pessoas, Ele usou homens, Ele usou cerca de 40 pessoas, em contextos diferentes, num período mais ou menos de 1.500 anos, para que toda a Bíblia fosse escrita. Então, quando nós olhamos para a Escritura, ela tem a revelação de Deus, ela tem o Espírito Santo como seu autor, e ela tem pessoas que foram usadas por Deus. Por isso que nós podemos dizer que ela é ao mesmo tempo divina e ao mesmo tempo ela é humana. Isso é muito importante porque quando nós vamos olhar aqui o sentido original do texto bíblico, nós precisamos investigar o contexto histórico e cultural dos autores. Porque esses autores, assim como nós, eles estavam inseridos num meio social, num contexto histórico e cultural, e eles escreveram de acordo com o que eles entendiam desse contexto, com toda a bagagem que eles tinham, bagagem linguística, bagagem cultural, bagagem familiar, bagagem social. Então, é preciso que nós entendamos isso. Essa foi a maneira como Deus quis fazer. Essa é a vontade dele. Amém? E nós precisamos nos curvar a essa vontade. Ele poderia ter ditado tudo? Ele poderia ter feito tudo? Somente ele, o seu Espírito? Poderia, mas ele escolheu pessoas. Porque pessoas vão falar melhor com outras pessoas e vão traduzir, não é, em linguagem humana. O outro pressuposto é que há 3 aspectos envolvidos no processo de interpretação. O primeiro deles é a leitura, o segundo, a interpretação, e o terceiro, a aproximação. Eu gostaria que nós abríssemos novamente em Atos capítulo 8, e nós vamos ver aqui como é que isso acontece. Pastor Roberto já começou, não é, a escola desta manhã com esse texto. Nós vamos falar só sobre o versículo 30 e o versículo 31. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Vejam que esse eunuco, pastor Roberto leu todo o texto, não é? Nós sabemos o contexto. Esse eunuco estava voltando de Jerusalém para sua terra natal, para sua casa, e ele estava lendo o profeta Isaías. E de que forma ele estava lendo? Ele estava lendo em voz alta. E veja como Deus se preocupa com esse homem. Veja que Deus, ele envia um anjo, ele envia um homem e ele envia o seu próprio Espírito
para dar a esse homem entendimento da sua palavra. Vocês estão vendo como Deus se preocupa quando nós lemos a sua palavra? Como Ele se preocupa em trazer a revelação, em trazer a iluminação? Foi isso que Deus fez. E quando o Senhor, o anjo, diz para Filipe ir, não é? Para a estrada, era uma estrada deserta. E quando passa, então, aquela carruagem com aquele homem, o Espírito Santo diz, aproxima-te. E quando ele se aproxima, ele ouve o eunuco lendo. Isso pressupõe que ele estava lendo em voz alta. Vamos nos lembrar que todos esses textos aqui, inclusive o Novo Testamento, eles circularam primeiramente de forma oral, depois é que eles foram escritos. Então, quando nós vamos estudar a palavra, a primeira coisa que nós temos que fazer é abrir e ler. Nós sabemos que muitas pessoas piedosas têm a Bíblia na sua casa. Muitas vezes ela está aberta. Está aberta no Salmo 91, está aberta no Salmo 23, mas as pessoas não leem a palavra. E o processo de interpretação, ele só começa quando nós nos dispomos a abrir o texto e ler o texto. E por que é que ele estava lendo em voz alta? Por que que isso é recomendado? Porque quando nós lemos em voz alta, nós estamos envolvendo 3 sentidos. A nossa visão, a nossa fala, não é? E a nossa audição. E quanto mais sentidos nós envolvemos num processo de compreensão, mais nós conseguimos compreender. Isso é ensinado nas escolas. Muitas vezes tem pessoas que precisam até escrever, elas estão usando o tato, não é? Então é muito importante. E ele estava lendo, já era algo que acontecia naquela época em voz alta. Interessante que quando Filipe então se aproxima, não é? Ele faz uma pergunta. Você entende o que você está lendo? E ele diz, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? E Filipe, então, se dispõe a explicar. E é isso que nós vamos ver, não é? Para explicar, nós precisamos antes interpretar. Lembram que no Novo Testamento, nos Evangelhos, haviam os intérpretes da lei? Eram aqueles que interpretavam as Escrituras do Antigo Testamento. Eles eram os hermeneutas daquela época. Jesus confrontou muitas vezes esses intérpretes da lei porque eles interpretavam de maneira errada. E o que Jesus fazia? Ele ensinava a partir do Antigo Testamento. De que forma? Interpretando o Antigo Testamento. Ele também era um hermeneuta. Filipe, então, é convidado, não é, pelo eunuco para subir ao carro, sentar-se junto a ele, ficar lado a lado, e aí ele começa a interpretar e a explicar aquele texto para o eunuco. E aí nós temos, não é, o segundo fator, que é a aproximação. Então, a interpretação bíblica, ela envolve a leitura, ela envolve o entendimento, a interpretação, para que haja uma explicação, e ela aproxima as pessoas. Nós estamos aqui hoje por causa dessa palavra. Nós estamos aqui hoje porque nós viemos ouvir essa palavra, e há uma aproximação entre nós. Amém? Existem muitas distâncias, irmãos, entre nós e esse texto. Ele não é um texto próximo a nós. Essa distância é uma distância temporal. Nós estamos distantes do
Novo Testamento, 2000 anos, nós estamos distantes do Antigo Testamento, 3.500 anos, mais ou menos, né? A outra distância que há entre nós e a palavra é a distância geográfica. Esse texto, ele foi escrito lá no Oriente, nós moramos no Ocidente, nós estamos inseridos numa cultura totalmente diferente da cultura deles. A outra distância é a distância histórica, os fatos históricos são diferentes. A cultura é uma outra distância, a nossa cultura é diferente. E uma outra distância é a língua, a linguagem, a linguística. Por quê? Nós sabemos que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. E nós temos hoje traduções, e essas traduções, muitas vezes, elas não conseguem atingir o conceito exato daquilo que foi dito naquele momento para aquela pessoa. Então, tudo isso nos distancia do texto. E como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos nos aproximar, então, do texto bíblico, não é? Nós precisamos compreender esses textos, então, na sua origem, para entendermos o sentido original. Por isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é entender o contexto histórico e cultural. Lembram que todas as vezes que nós, aqui na EBD, vamos ministrar uma aula, a primeira coisa que nós fazemos é apresentar o contexto histórico e cultural daquele povo. E é isso que nós precisamos, primeiramente, conhecer antes de ler um texto bíblico. Uma outra consideração, todo leitor da Bíblia é um intérprete e já leva para o texto uma carga de sentido, carregada de pré-conhecimentos, pré-compreensões, preconceitos. E é preciso ter cuidado para não levar tudo isso para o texto, alterando o seu sentido original. O Fabiano falou sobre isso, não é? Então, eu vou ler um texto. Hoje, eu vou fazer o meu devocional e eu preciso muito que Deus fale comigo. E aí eu oro e falo, Senhor, eu estou com esse problema e não está fácil. E eu preciso que o Senhor me responda. E eu estou te pedindo, fala comigo. Aí eu abro a Bíblia e coloco o meu dedo. Eu coloquei o meu dedo aqui em Lucas, capítulo 5, versículo 24. Vamos ver o que Deus tem para mim. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mas não é esse o meu problema. O meu problema é um problema lá no meu trabalho. Eu estou tendo problema de relacionamento. Mas Deus não falou comigo. Não é dessa forma que Deus fala conosco. Não é assim. Nós precisamos ter uma constância de leitura da palavra. Não é abrindo a palavra, não é? E pedindo a Deus e colocando o dedo e falando, Senhor, fala comigo. Não é dessa forma, não é? Bom, mas eu tenho toda uma vivência, eu tenho toda uma cultura familiar, uma cultura social. Eu estou na igreja há 30 anos, não é? Então eu vou interpretar o que Deus quis falar comigo aqui. Nesse versículo isolado. Bom, e eu abri agora mesmo, tá? Foi agora que eu abri. Isso aqui não estava planejado, não. Versículo 24. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Aí eu começo, partindo do pressuposto que Deus está falando comigo, porque eu pedi que Ele me falasse, eu começo a interpretar esse texto de acordo com o que eu acho que esse texto está falando. Bom, se Deus fez esse milagre, se Ele curou um paralítico, não é? Então eu tenho que acreditar nessa palavra, e aí eu vou dando ao texto um sentido
que não está no texto, que não foi o que Deus pretendeu me falar. Vocês conseguem compreender isso? Quando nós pegamos um texto isolado, e aí nós damos a esse texto um sentido e uma interpretação que não foi o que Deus quis falar no princípio, mas eu estou achando que é, por causa da minha situação presente, por causa do problema, da dificuldade que eu estou vivendo, e aí eu vou, ao invés de retirar do texto a palavra que Deus tem para a minha vida, eu coloco no texto aquilo que eu bem entendo. Vocês estão vendo como isso é perigoso e que a interpretação bíblica, ela não passa por esse caminho? Por exemplo, vamos para um texto que é conhecido. Vamos abrir em Provérbios 10. Não é esse. É o texto que diz assim, 22. Provérbios 10, 22. Eu estou lendo o livro de Provérbios, eu leio um capítulo cada dia, e hoje é o dia 10 do mês de julho, suponhamos. E eu estou lendo Provérbios, aqui no capítulo 10, e aí eu vou para o versículo 22, que diz assim: a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Eu tenho já um conceito de bênção que eu aprendi, que uma pessoa abençoada é aquela que tem saúde, que uma pessoa abençoada é aquela que tem uma condição financeira estável, que a pessoa abençoada é aquela que tem prosperidade. Amém? Então, eu vou interpretar esse texto da seguinte maneira: a bênção do Senhor enriquece, tá? Então, quando eu sou abençoado, eu tenho prosperidade financeira, eu tenho bens, eu tenho dinheiro, né? E eu não tenho nenhum desgosto, porque a bênção de Deus não traz desgosto. É assim que eu entendo. É essa a compreensão que eu tenho, é esse o entendimento que eu tenho. E aí eu vou e coloco no texto. Mas me diga uma coisa, uma pessoa abençoada é só aquela que tem prosperidade financeira? Não, não é. Me diga, o apóstolo Paulo, ele era uma pessoa abençoada? Ele era uma pessoa muito abençoada. E o apóstolo Paulo, ele tinha bens, terrenos, uma conta bancária, uma casa grande, ele viajava em primeira classe. Irmãos, o apóstolo Paulo passou necessidade muitas vezes, ele passou fome muitas vezes. Isso significa que ele não era uma pessoa abençoada? Não. Então, o meu conceito de bênção, quando ele é confrontado com o conceito da palavra de Deus, ele está errado. Se eu levar para a palavra tudo aquilo que eu entendo, tudo aquilo que eu acho que é, eu estou forçando uma interpretação no texto que o texto não está querendo me dizer. Nós temos um princípio em hermenêutica que diz que a Escritura explica a própria Escritura. Então, quando eu vou de capa a capa, o sentido de bênção não é esse, não. Então, eu tenho que ir para o texto e procurar extrair dele o significado original e aí sim aplicar na minha vida. Vamos abrir em Tiago, capítulo 1. E vamos ler aqui alguns versículos, do versículo 2 em diante, diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes.
Então, de acordo com o Tiago, eu tenho que me alegrar quando eu passo por provações. Por quê? Porque a provação, ela vai fazer o quê? Ela vai me aperfeiçoar, vai trabalhar o meu caráter, e eu vou alcançar duas coisas. A primeira é a maturidade, e a segunda é integridade. Então, eu posso considerar que os problemas que Deus permite que aconteçam na minha vida são bênção? Partindo do entendimento de que esses problemas são usados por Deus para trabalhar o meu caráter, para me dar maturidade e para me dar integridade. Vocês estão vendo que é diferente quando nós abrimos a palavra e queremos colocar a nossa própria compreensão na palavra. E quando nós abrimos a palavra e procuramos descobrir no texto aquilo que realmente o texto está querendo dizer, amém? Nós vamos fazer exercícios aqui, e aí isso vai ficar mais claro, amém? Então, irmãos, um outro pressuposto é que o texto, uma outra consideração, é que o texto bíblico foi escrito por pessoas comuns para pessoas comuns, foi inspirado pelo Espírito Santo, por isso é necessário interpretá-lo com inteligência, mas sem abusar do academicismo e colocar-se na total dependência e iluminação do Espírito Santo. Foram pessoas comuns que Deus escolheu para escrever a palavra. Ah, mas Paulo era culto. Sim, mas Pedro era um pescador. E Jesus foi um carpinteiro. Deus escolheu pessoas comuns para escreverem a sua palavra, para transmitirem a sua revelação. Então, nós precisamos, sim, da hermenêutica, nós precisamos da exegese, nós precisamos de ferramentas de interpretação, precisamos. Mas nós precisamos, sobretudo, do Espírito Santo para nos iluminar. E nós não podemos cair no extremo do academicismo. Há dois extremos aqui. Um extremo que não quer nenhuma dessas ferramentas e acha que vai entender a palavra sem nenhuma técnica, esse é um extremo. E aí acontecem vários erros de interpretação por causa disso. E o outro extremo é o acadêmico, quando a pessoa acha que ela vai usar apenas a sua inteligência, e aí, irmãos, o Espírito Santo não vai atuar. Então, nós não podemos negligenciar a inteligência que Deus nos deu, mas nós não podemos colocar essa inteligência no lugar de Deus, e precisamos nos colocar totalmente na dependência do seu Espírito. Outra consideração, a mensagem central e essencial de salvação é clara, embora haja algumas passagens de difícil interpretação. Irmãos, a mensagem de salvação, ela está aqui e ela é clara, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu me converti, eu tinha 13 anos de idade, eu era uma adolescente. Eu estava no ensino fundamental. Eu li os evangelhos e eu entendi. A palavra está aqui para qualquer pessoa entendê-la. Tem algumas passagens que são mais obscuras, que precisam de uma interpretação mais elaborada, de um auxílio? Tem. Mas a mensagem essencial, ela é totalmente clara. Então, qualquer pessoa pode abrir, porque o Espírito Santo vai trazer a iluminação. Amém? Outra consideração, a Bíblia é um conjunto de diversos livros, isso eu já falei, e nós precisamos considerar isso. Ok. Então, como é que nós fazemos a interpretação de um texto bíblico? Fazer a interpretação de um texto, de preferência em voz alta. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é ler o texto, né? Porque não adianta nada a minha Bíblia fechada ou a minha Bíblia aberta, como se fosse um talismã, no Salmo 91, no Salmo 23, em qualquer outro salmo, para proteger a minha casa. Então, a minha Bíblia está aberta no Salmo 91 e eu tenho proteção, né? Não, eu tenho que abrir a palavra e começar a ler
essa palavra, porque essa palavra vai trazer transformação para a minha vida. De preferência em voz alta, para que eu veja, para que eu fale e para que eu escute aquilo que eu estou falando. Segundo lugar, eu preciso dividir o texto em parágrafos. Aí a gente pensa assim, puxa vida, mas a Bíblia não está escrita em parágrafos. Ela está dividida em capítulos e em versículos. Mas essa divisão, ela começou no século XIII. Originalmente, a Bíblia, ela não era dividida em capítulos e versículos. E nós, então, precisamos encontrar aí esses parágrafos. E o que é um parágrafo? Um parágrafo é um período que tem uma unidade de sentido. Os parágrafos, eles são chamados na hermenêutica de perícope. É um recorte do texto. Eu tenho, por exemplo, nós vamos ver daqui a pouco, o capítulo 3 do Evangelho de João. E aí eu vou dividir esse capítulo em parágrafos, que são unidades de sentido, né? Para que eu, então, possa melhor compreender o conteúdo, o tema de cada um desses parágrafos. E eu preciso fazer algumas perguntas ao texto. Nós vamos fazer essas perguntas daqui a pouco. Eu preciso saber quem falou, a quem falou, quando falou, onde, por quê, como. Isso aí caracteriza o método indutivo. Irmãos, eu estou fazendo o possível para tornar bem fácil, tá? Porque é uma linguagem muito técnica. E daqui a pouco nós vamos, então, exercitar isso aí. É fundamental conhecer o contexto histórico. Nós precisamos saber quem é o autor, qual a data da escrita do livro, para quem foi escrito, qual o propósito, aquele autor escreveu, com que propósito, por que ele escreveu. Precisamos conhecer também o contexto literário, que são as partes que antecedem e sucedem um texto. Contexto imediato, contexto amplo, contexto todo. Estabelecer a correlação entre os textos, porque nenhuma parte da Bíblia está isolada. Todos os textos estão conectados, não é? E formam uma unidade. E fazer a aplicação desse texto à minha vida. Isso foi falado há 2000 anos atrás. Foi falado dessa maneira, por essa pessoa, a essa outra pessoa, num determinado contexto. E hoje, o que é que esse texto fala para mim? O que é que ele traz de ensinamento? Qual a mensagem desse texto para mim? Não é? E qual é? Isso é muito importante. O que é que esse texto, o que é que Deus quer me falar através desse texto? E qual é a minha resposta a Deus? É interessante que Deus, ele sempre estabeleceu um diálogo. Deus não fala em monólogos. Já viram como é que Deus age? Ele age no relacionamento. Então, quando Deus nos fala, e aquela mensagem ou nos confronta, ou nos conforta, nós precisamos dar uma resposta. Ou uma resposta de arrependimento, ou uma resposta de alegria, de louvor a Deus. Então, nós vamos fazer alguns exercícios para praticarmos essas técnicas aqui. Eu coloquei 3 versículos isolados do contexto. E coloquei em várias versões. Cada um deles está numa versão da Bíblia. O primeiro está na versão atualizada e corrigida, né? A Almeida corrigida. O outro está na nova versão internacional. E o último está na Almeida revisada e atualizada. Então, vamos para o primeiro. Entendes tu o que lês? Isso é fácil. É o tema do nosso seminário, né? E aí eu vou perguntar para vocês aí. Quem foi que escreveu? Nós acabamos de ler. Quem foi que escreveu? Quem foi que fez essa pergunta? Quem fez essa pergunta? Filipe. Ele fez essa pergunta para quem? Ele fez essa pergunta quando?
Gente, nós acabamos de ler, o pastor Roberto leu, eu li. Quando ele fez essa pergunta? Uhum. Isso. Então, quando aquele eunuco estava voltando de Jerusalém para sua casa, Deus enviou então Filipe na estrada que vai para Gaza, não é? E ele então, quando ele segue a carruagem, ele ouve, né? Ele lendo. Sim, exatamente. Olha que coisa mais interessante. Quando Filipe começa a conversar com ele, ele diz assim, ele pergunta, esse texto aqui de Isaías 53, ele está falando sobre quem? Ele queria saber. E Deus sabia disso, por isso Deus envia um anjo, Deus envia Filipe e Deus envia o seu Espírito Santo. Amém? É isso mesmo, irmã. Para quem falou, quando falou, onde falou, por que ele falou? Porque ele ouviu o que ele estava lendo e porque Filipe tinha recebido uma ordem de Deus, né? Para caminhar ali. E ele sabia que era uma oportunidade de anunciar o Evangelho, né? E como, irmãos? Ele se aproxima, não é? E aí ele estabelece aquele diálogo e tem uma oportunidade, então, de anunciar Jesus. Vejam que, no final, o que acontece? Aquele eunuco entende a mensagem e ele é batizado. Vamos para o segundo versículo. Ninguém conhece esse versículo, não é? Ninguém conhece. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. Depois o etíope, sim, depois que ele aceita Jesus, ele é batizado, ele entende que Isaías 53 falava de Jesus, ele entende o plano de salvação, ele vai embora, vai para a casa dele. Filipe é então trasladado, né, daquele lugar, e o etíope vai pregar o evangelho lá na terra dele. Exato. Ele ganhou muita gente, ele se torna um missionário, né, um pregador, uma testemunha da palavra, exatamente. Mas e esse outro texto aqui, irmãos, do exercício 2, que ninguém conhece? Está em qual? Qual é a referência mesmo? Ah, né? Ótimo. E quem é que fala isso? Já tem gente abrindo a Bíblia? Pode abrir, não tem problema não. Quem fala? Jesus. A quem ele fala? Nicodemos. Ótimo. Quando? Exatamente. Quando ele fala? Ninguém me respondeu ainda. Quando ele fala, pode abrir a Bíblia, gente. Vocês já sabem a referência? Pode abrir. Sim. Quando? À noite. À noite. Por quê? Ah, ele não queria ser visto. Por que ele não queria ser visto? E quem era Nicodemos, então? Ele era um fariseu, intérprete da lei, professor.
e Jesus estava causando um tumulto, e aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, eram contra Jesus, e ele não queria ficar mal com a sua equipe lá. E aí ele vai de noite, às escondidas, falar com Jesus, porque ele tinha sido tocado pela palavra. E aí nós já entramos no contexto do texto. Vejam que essas perguntas, elas nos fazem ir aos versículos que antecedem a esse versículo e aos versículos que sucedem. Então, nós já entramos no contexto desse texto que eu retirei de forma isolada. E não só no contexto literário. Nós já estamos falando sobre o contexto histórico e cultural. Existe fariseu hoje? Não, metaforicamente. Mas nós não temos a seita dos fariseus. Metaforicamente nós temos, mas a seita dos fariseus nós não temos. Então nós já entramos no contexto histórico e cultural. Quem era Nicodemos? Mestre da lei, fariseu. Quem era o fariseu? E aí nós vimos, numa aula que os fariseus, essa seita, ela começou lá no período interbíblico. Lembram disso? Aí nós já entramos, vejam, contexto literário, contexto histórico e cultural, para entendermos a razão de ser desse versículo. É assim que nós interpretamos um texto. Tá, ótimo, vocês estão afiados, hein? Muito bem. Então, nós vamos agora para um terceiro versículo aí. E lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Quem fala isso? Ah, muito bem, Satanás. Ele fala para quem? Jesus. Ele fala quando? Onde? No deserto. Quando? Durante aqueles 40 dias de tentação. Por que ele fala isso? Por que ele tem? Ele queria que Jesus pecasse. Amém? E quando? Vocês conhecem o contexto de todos esses 3 versículos. Mas já viram pessoas que às vezes falam um versículo e tiram o versículo isolado e não sabem o contexto e aí começam a falar bobagem a esse respeito, não é? Tem um versículo que não está aqui, mas eu gostaria então que vocês me dissessem. Se vocês souberem a referência desse versículo, ele diz assim: faça a tua parte e eu te ajudarei. Não está sabendo não, irmã? Tem, irmã, existe esse versículo. Sabe não? Faça a tua parte e eu te ajudarei. Deus diz, faça a tua parte. Não tem esse... Gente, esse auditório é top. Não existe isso na Bíblia. Mas muita gente fala. Não tem na Bíblia. É muito perigoso, irmãos. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque é muito perigoso nós extrairmos do texto um versículo isolado e começarmos a colocar uma interpretação que não existe ali. Agora nós vamos entrar, então, nos textos, tá? E não se preocupe, eu não vou demorar muito, não. Eu planejei a aula direitinho. Mas esses exercícios são muito importantes. Amém? Então, quando você ouvir um versículo, ou antes de falar qualquer versículo, de pregar principalmente, vá ao contexto, para não falar nenhuma besteira. Ok? Bom, vamos falar então sobre os evangelhos. Nós vamos começar por eles. O Fabiano já falou um pouco sobre isso, mas nós sabemos que a Bíblia, ela vai contar uma história só, de Gênesis a Apocalipse, que é a história da salvação, né? Essa história é uma grande narrativa. Dentro dessa grande narrativa, nós temos narrativas menores. Essa narrativa é uma narrativa superior.
Mas nós temos narrativas num nível intermediário. Quando no Antigo Testamento nós vemos a história, a narrativa da formação do povo de Israel, nós temos ali uma macro narrativa, que é uma narrativa maior. E é num nível intermediário, não é? Dentro da Bíblia, não é? Que é um nível universal dessa história maior de Gênesis a Apocalipse, eu tenho dois níveis intermediários, o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, e o Novo Testamento, a Nova Aliança, que são macro-narrativas, né? Estão num nível intermediário, mas contam a mesma coisa, a história da salvação. O Antigo Testamento aponta para o Cristo que viria, o Novo Testamento aponta para o Cristo que já veio. O Antigo Testamento apresenta a promessa de que viria um Cristo e que traria a salvação. O Novo Testamento é o cumprimento dessa promessa. Nós temos, então, um outro nível, que é um nível menor, né? Um nível mais pessoal. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e vemos a sua divisão, que é feita em 4 evangelhos, num livro histórico, que é o livro de Atos, em diversas epístolas que foram escritas pelos apóstolos, e um livro profético, o livro de Apocalipse. Quando nós olhamos para os evangelhos, eles são uma macronarrativa, eles são uma narrativa maior. Dentro desses evangelhos, nós temos narrativas menores, que são as parábolas, são os relatos de milagres de Jesus. Então, elas são chamadas de micronarrativas. Esses evangelhos, eles foram escritos por 4 autores. Todos eles apóstolos, não é, irmãos? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esse auditório é bom demais. Vocês estão afiados. Mateus, apóstolo, ele ouviu os ensinamentos de Jesus. Ele presenciou toda a vida de Jesus. Marcos, discípulo do apóstolo Pedro, ele ouviu de Pedro as memórias de Pedro. Lucas era companheiro do apóstolo Paulo, o médico amado, que fez uma investigação minuciosa, que ia à casa das pessoas, conversava com elas, com o seu bloco de anotações e perguntava: o que aconteceu nesse, né? Conta para mim o que você sabe de Jesus, e ia anotando. E nós temos João, que era o discípulo amado, que recostava a cabeça no peito de Jesus, que era muito próximo, estava no círculo próximo de Jesus. Esses 4 autores, eles vão escrever, Mateus e João, as memórias de toda a experiência pessoal que eles tiveram com Cristo e de tudo que eles ouviram Jesus falar. Marcos vai escrever as memórias de Pedro, e Lucas vai escrever as memórias de todas as suas testemunhas com as quais ele teve contato. Nós temos aqui 4 pontos de vista diferentes. Cada um vai narrar de uma forma. Por quê, não é? Por que cada um narrou? Por que Deus escolheu fazer isso? Por que Mateus ele coloca tanto referências ao Antigo Testamento? Ao mesmo tempo que ele vai escrevendo, ele vai explicando o Antigo Testamento. Por que Marcos tem uma narrativa tão rápida? Por que ele privilegia mais a ação do que os relatos, do que os ensinos de Jesus? E Lucas? O maior número de parábolas está no Evangelho de Lucas. E João, por que ele narra só 7 milagres? Jesus fez tantos milagres, ele escolheu só 7 milagres. Por quê, irmãos? Porque eles tinham um propósito.
Eles estavam escrevendo para alguém, para um grupo específico. Mateus estava escrevendo para os judeus e ele estava querendo provar que Jesus era o Cristo que tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Marcos estava escrevendo para os gentios. O Evangelho de Marcos foi provavelmente o primeiro evangelho a ser escrito, mas ele só aparece 30 anos depois. Ele aparece só depois, aliás, ele aparece depois que o apóstolo Pedro é martirizado em Roma, lá pelo ano quase 60, próximo a 60, depois que ele é martirizado. E Lucas e Mateus, eles vão pesquisar o Evangelho de Marcos para fazer a sua escrita. E João, que escreve um evangelho totalmente diferente dos outros três, que são muito parecidos, e que é mais teológico, porque eles tinham um público específico, eles iriam escrever para um destinatário específico, e eles tinham um propósito específico. Mateus, então, ele quer demonstrar para os judeus que aquele Cristo, que aquele Jesus era o Cristo prometido. E que ele estava, então, aqui. Por isso ele faz tantas referências ao Antigo Testamento. Marcos escreve para os gentios. Lucas, ele escreve primeiramente para Teófilo, né? Mas ele está escrevendo para todos os gentios. E João escreve também para judeus e gentios, mas dando uma ênfase mais teológica. Havia várias comunidades cristãs, umas diferentes das outras, e que precisavam de ouvir a palavra de Deus de uma forma muito específica, de acordo com as suas próprias necessidades. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os gentios. Vejam que judeus, gentios e os outros evangelistas também vão escrever para comunidades muito específicas. Por isso que nós temos essa diferenciação aí dos pontos de vista. Os evangelhos, eles narram não só a vida de Jesus, eles narram também os ensinamentos de Jesus. Mas antes de escreverem essas histórias, né, os ensinos de Jesus, eles circularam por meio da oralidade. Só depois é que Marcos senta depois, né, e escreve o seu evangelho, e aí esse evangelho começa então a circular após o martírio de Pedro, e aí aparecem também os outros evangelhos. Mas escuta, Jesus não escreveu uma palavra, ele não escreveu nada, foram seus discípulos que escreveram, né? Os seus apóstolos e outras pessoas que ouviram aquilo. Eu posso dar credibilidade? Será que eu posso dar credibilidade? Vamos abrir lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 14. O capítulo 14, ele faz parte de um grande discurso de Jesus. Nós temos no capítulo 13 a ceia, e aí nós temos um grande discurso de Jesus nos capítulos 14, 15 e 16. Ele está se despedindo dos seus discípulos, ele está anunciando a vinda do Espírito Santo, ele está dizendo que ele vai morrer na cruz, embora muitos deles não acreditem ainda, né, porque eles vão ficar perplexos quando Jesus então é crucificado. E Jesus apresenta aqui, nesse grande discurso, o ministério do Espírito Santo. E ele vai dizer aqui, irmãos, em alguns versículos, no versículo 16, ele diz assim: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." No versículo 26, "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vai fazer o quê? Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito."
Então, quem é mesmo o autor dos evangelhos? É o próprio Espírito Santo, que traz à memória desses apóstolos todos os ensinamentos de Jesus e tudo o que aconteceu na sua vida para que eles então possam redigir, não é? E transmitir essa história e esses ensinamentos para as comunidades daquela época. Vamos caminhando aí. Bom, por causa disso, essa natureza dos evangelhos, que é uma natureza muito peculiar, muito própria, nós precisamos fazer a leitura deles em 2 níveis. Então, eu vou me aproximar dos evangelhos e eu vou lê-los, sabendo que foi o Espírito Santo que inspirou pessoas, que há pontos de vista diferentes, e eu preciso colocar um ao lado do outro e fazer uma leitura horizontal e uma leitura vertical desses evangelhos. E como é que eu vou fazer isso? Vocês conseguem compreender o que são pontos de vista diferentes, não é? Então, só para, se alguém ainda não consegue perceber, tem uma briga lá fora da igreja. E aí, depois do culto, o pessoal fica sabendo o que aconteceu, mas algumas pessoas presenciaram essa briga. E aí, levam para a delegacia, né, as pessoas que estavam ali envolvidas na briga. As 2 pessoas que brigaram, que tiveram um problema ali, e as testemunhas, né, levam essas pessoas para fazerem um depoimento, tal, e para resolver esse problema. Chegam lá, o delegado vai ouvir essas pessoas. Aí tem as 2 pessoas que brigaram. Uma vai falar o seu ponto de vista. Ele vai contar, olha, não fui eu que comecei, foi fulano, né, aconteceu isso, isso e isso. E o outro, ele dá o seu relato, ok, o delegado despede, chama o próximo. O outro que estava envolvido na briga. Aquele outro que vem e que estava envolvido na briga, ele vai dar o relato dele. E ele vai dizer o quê? Não fui eu que comecei. Não fui eu. Né? Foi o fulano que fez isso. E ele anota o relato, que é o ponto de vista dele, é a forma como ele está vendo aquilo. Aí o delegado começa a chamar as testemunhas. Cada testemunha vai dar o seu relato, vai contar o seu ponto de vista acerca do que aconteceu. Isso é o ponto de vista. É uma forma de ver diferente, não é? E nós temos, quando nós vamos para os evangelhos, nós temos uma mesma história, um mesmo Cristo, os mesmos milagres, os mesmos ensinamentos, mas formas de enxergar isso diferente e de transmitir também. É isso que é o ponto de vista. Então, quando nós vamos ler, nós vemos que Mateus ele tem um estilo também próprio, e cada um dos outros evangelistas tem o seu estilo, e nós precisamos colocar esses evangelhos lado a lado, e nós precisamos, então, ler esses evangelhos de forma horizontal, assim. E nós vamos, então, fazendo a leitura, para nós entendermos como é que aconteceu, porque essa foi a forma de Deus, de trazer vários pontos de vista, né? Porque um vai completando o outro. Então, muitas vezes, nós temos uma história que é contada num evangelho. Se nós formos para o outro, ela tem algumas diferenças. Se nós formos para o outro, ela tem outras diferenças. Ou então, um ensinamento de Jesus está dentro de um contexto e num evangelho, e dentro de outro contexto, num outro evangelho. Isso porque os apóstolos, porque os evangelistas estavam redigindo de acordo com as suas memórias ou as memórias de outras pessoas, e por causa desse ponto de vista. E aí, será que existe contradição nessa leitura? Nós chamamos essa leitura de harmonia, né? A harmonia dos evangelhos. Nós estamos fazendo uma harmonização. E aí, nós vamos pegar alguns textos que são meio obscuros e que às vezes parecem que são contraditórios, mas na realidade eles não são.
eles estão dentro de pontos de vista diferentes. Então, às vezes, nós começamos a ler a palavra e tem coisas que, puxa, mas não estou compreendendo muito bem isso aqui. E Mateus fala uma coisa, Marcos diz outra, Lucas fala outra. Nós temos 3 evangelhos que são sinóticos, né? Eles têm os mesmos acontecimentos, os mesmos ensinamentos. João é um pouco mais diferente. Mas será que isso é contradição? Será que eles estão se contradizendo? Não, eles não estão se contradizendo. Quando nós pegamos, por exemplo, nessa leitura horizontal, né, no meu devocional, eu estou lendo cada um desses evangelhos. E aí eu já estou no Evangelho de Lucas, e aí aparece de novo aquela história que foi contada por Marcos e que foi contada por Mateus, e eu não estou compreendendo porque cada um diz uma coisa. Por que isso está acontecendo? Vocês se lembram de uma história, de um milagre muito conhecido, que é a cura do cego? Lembram? E aí nós temos esse relato em 3 evangelhos. Nós temos esse relato primeiramente, no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, dos versículos 29 a 34. Depois, nós temos em Marcos 10, 46 a 52. Lucas 18, de 35 a 43. E aí? Será que eles falam coisas diferentes? Vocês conhecem? Um diz que era um cego, outro diz que eram 2 cegos. Um diz que Jesus faz o milagre quando ele entra na cidade de Jericó. O outro diz que Jesus faz o milagre quando ele sai da cidade de Jericó. E aí, quem é que está certo? E aí, quem é que está equivocado? Quando nós fazemos essa leitura, e aí nós já passamos para aqueles momentos que são momentos de difícil interpretação, quando nós lemos, nós precisamos ir ao contexto. Não é? E quando nós vamos ao contexto, olha o que a gente percebe, e o que os estudiosos já interpretaram disso, que eram 2 cegos mesmo. E que um evangelista, do seu ponto de vista, ele consegue perceber e ele relata, são 2. Mas um deles era mais eloquente. Um deles gritava: "Filho de Davi, tem misericórdia de mim", enquanto o outro era caladinho. Então, o outro evangelista, ele fala que era só um cego, porque ele estava vendo de uma forma diferente. Mas e essa história de que Jesus faz o milagre quando ele entra em Jericó, e o outro diz que foi quando ele saiu de Jericó? Tinha 2 cidades? Tinha? Tinha 2 Jericós. 2 Jericós? Tinha a Jericó antiga e a Jericó nova. Tem cidades no nosso país que tem a parte antiga e a parte nova. Recife, parte antiga, parte nova, né? E quem é do Recife diz: porque na parte antiga e na parte nova, Recife antigo, não é? Então havia sim. Então, quando um dos evangelistas diz assim, quando Jesus entrava em Jericó, ele entrava na Jericó antiga ou na Jericó nova. Quando ele saía da Jericó, ele estava saindo de uma parte e estava entrando numa outra parte. Fazendo essa leitura horizontal, nós conseguimos perceber que os pontos de vista, eles são diferentes. Mas foi isso que Deus planejou. Por quê? Para nos dar, então, um entendimento, uma compreensão maior. O delegado que acompanhou aquela briga lá fora da igreja, se ele ouvisse só uma parte, ele ia condenar o outro, não é? Mas como ele ouviu as 2 partes e as testemunhas, ele teve uma visão do todo. Olha, aqui nós temos um arranjo. Vocês estão vendo essa parte, mas eu estou vendo aqui. Quem está lá no fundo consegue enxergar que atrás desse arranjo tem
um vidro e que deve conter óleo. Vocês conseguem aí atrás? Conseguem enxergar isso? Quem está aí atrás? Olha para esse arranjo. Vocês conseguem ver que atrás dele tem um vidro cheio de óleo? Não, mas eu consigo. A perspectiva de vocês é uma e a minha é outra. Quando Deus, então, por meio do seu Espírito, Ele permite, Ele faz com que 4 pessoas relatem o mesmo fato de formas diferentes, Ele está querendo que nós tenhamos uma visão do todo. Vocês conseguem perceber isso, não é? E para conseguirmos ter essa visão do todo, nós precisamos ler todos os evangelhos e pegar essas partes que aparecem em todos eles e fazer uma correlação para nós entendermos essa visão completa de Deus. Amém? Além dessa visão horizontal, nós precisamos também fazer uma visão vertical. E o que é fazer uma visão vertical? Nós precisamos procurar conhecer o contexto histórico de Jesus e dos evangelistas. Porque nós temos aqui aquele que foi objeto dessa biografia, que falou os seus ensinos, então nós precisamos conhecer o contexto dele, e nós precisamos conhecer também o contexto dos seus autores. Então, quem era Mateus? Quem era João? Quem era Marcos? Quem era Lucas? Qual o contexto deles? Como é que eles enxergavam as coisas? Nós precisamos conhecer isso para entendermos também a Bíblia, né? Essa leitura é uma leitura vertical. Como é que nós fazemos isso? Eu não vou ao texto, mas se nós formos a Mateus 15, de 22 a 28, nós temos a história da mulher cananeia. Me diga, quem conhece a história da mulher cananeia aqui? Conhece a história da mulher cananeia? Aquele diálogo que ela tem com Jesus? Ela tinha uma filha que estava terrivelmente endemoniada. E ela vai suplicar ao Senhor que cure essa filha. E ela estava desesperada. Ela começa a gritar atrás de Jesus e dos seus discípulos, né? Para que Jesus fosse, então, e curasse aquela filha dela. E o que é que Jesus primeiro ignora aquela mulher? E depois, Jesus diz para ela: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel, e não é justo pegar o pão dos filhos e lançar aos cães, aos cachorrinhos. E aí nós olhamos aquilo e falamos: nossa, sério que Jesus falou isso? É mesmo que Jesus deu essa resposta para essa mulher? Ele primeiro ignora, depois ele se nega a fazer o milagre e ele dá essa resposta mal criada para essa mulher. E aí, irmãos, o que vocês acham? Como é que a gente entende isso? Fazendo essa leitura vertical, né, pastor Sidney? O pastor Sidney sabe qual é a resposta. Fazendo essa leitura vertical. Como? Indo ao contexto. E aí, quando nós vamos ao contexto do capítulo 15, primeiro, Jesus tem um embate com os fariseus, não é? Porque eles se achavam os mestres, os intérpretes da lei, eles tinham uma tradição e eles consideravam mais a tradição do que a palavra. E Jesus tem esse embate e depois ele encontra essa mulher que era cananeia, não é? Irmãos, os fariseus, os mestres da lei, eles tinham um grande preconceito contra os cananeus. E na linguagem deles, os cananeus eram como cães. E aquela mulher sabia disso, que havia essa rivalidade. Quando Jesus fala isso, ele está querendo dar uma lição para os fariseus. E ele está trazendo àquela mulher a consciência de que ela não pertence a Israel, que ela pertence a um povo pagão, e ela provavelmente adorava ídolos, e ela precisava se arrepender daqueles seus maus caminhos.
É isso que Jesus está fazendo. Ele fala aquilo que os fariseus, que os mestres da lei falavam contra os cananeus. E aí ele está confrontando tanto aqueles mestres, que ele chama de guias cegos, quanto aquela mulher que precisava de arrependimento. E qual é a atitude dela? Ela se arrepende, ela se humilha, ela adora o Senhor e ela pede sim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. E o que Jesus diz para ela? Que a fé dela era maior do que daqueles outros, né? E ele cura a filha dela. Vocês estão vendo que nós precisamos, então, ir ao contexto, estudar o contexto, amém? Irmãos, eu vou falar mais um pouquinho, pastor. Amém? Eu vou falar mais um pouquinho, sim, porque é muita coisa, Então, o pastor Roberto apontou para o pastor Aldenor e para a pastora Hilda. 15 minutos, pastor? Amém? Pode? Amém. Bom, irmãos, nós precisamos compreender essas coisas quando nós nos aproximamos da palavra. E quando nós vamos, então, para os evangelhos, nós precisamos ter isso em mente, para que o texto ele não fique obscuro e nós consigamos, então, fazer uma leitura e uma interpretação de forma correta. Vamos para as parábolas? Bom, se nós temos o evangelho, que é uma macronarrativa, as parábolas, elas são uma micronarrativa. É uma micronarrativa que está dentro de uma narrativa maior. E o que são essas parábolas? São histórias. São histórias com começo, meio e fim, que têm uma mensagem. E essa mensagem é uma mensagem clara. Ela não é uma mensagem alegórica. O que é uma alegoria? É quando eu leio uma coisa e aquilo que está no texto significa outra, totalmente diferente. Mas as parábolas, elas não são alegóricas. E elas são compreensíveis se nós formos ao contexto. Pelo contexto, nós conseguimos entender a mensagem dessas parábolas. E essas parábolas, elas tinham uma intenção. Elas continham pontos de referência, que eram os personagens. E quando Jesus fala essas parábolas, a intenção dele é que os ouvintes se identifiquem com esses personagens. E ao se identificarem com esses personagens, eles recebam a mensagem. A carapuça sirva na cabeça deles. Era isso. E eles deem uma resposta para aquela mensagem que eles estão ouvindo. Eu selecionei aqui 2 exemplos. O primeiro deles está... Aí tem os exercícios, se você passar aí, por favor. Primeiro exercício. A primeira parábola está em Lucas 7, de 40 a 42. Eu vou narrar e depois vocês podem fazer a leitura em casa. Quando Jesus, ele vai à casa de Simão. E Simão faz um descaso de Jesus. Por quê? Porque Jesus comia com pecadores. E Simão, então, ele cria uma aversão, cria assim, uma dificuldade em relação a Jesus, né? Ele come com pecadores. Eu não sou pecador, eu sou santo, eu sou fariseu, não é? Eu sou da igreja, não é? Nos dias de hoje. Eu não me misturo com essa gente, e Jesus se mistura. Então, Jesus vai à casa dele e Simão, então, faz descaso de Jesus. E ele sequer oferece uma bacia para Jesus lavar os pés, que era hábito naquela época. Quando se recebia uma pessoa em casa, principalmente se fosse um rabino, eles tinham que praticar a hospitalidade, levar uma bacia, lavar os pés daquela pessoa, tratá-la como se ela fosse, tratá-la com honra. E Jesus não foi tratado com honra na casa de Simão. Aí chega uma mulher pecadora, todo mundo conhece esse texto. E ela se prostra
E ela então chora aos pés de Jesus, e ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e ela enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. E aquele homem, não é? Então, o dono da casa, ele pensa consigo mesmo, se esse homem aí, Jesus, fosse mesmo enviado de Deus, ele saberia que essa mulher é pecadora. E Jesus conhecia o pensamento dele. E aí Jesus propõe uma parábola para ele. Ele diz assim, vou te falar uma história. Havia um senhor e ele tinha 2 servos que lhe deviam uma quantia em dinheiro. Um devia muito e outro devia pouco. Me diga uma coisa, e esse senhor então perdoou a dívida. Perdoou a dívida a grande e perdoou a dívida pequena. E ele perguntou àquele homem, o que você acha? Quem é que tem mais gratidão por esse senhor? Aquele que tinha uma grande dívida e ela foi perdoada? Ou aquele que tinha uma pequena dívida e ela foi perdoada? E ele responde, né? É aquele que tinha a dívida maior. E aí Jesus vai completar o ensinamento, né? E dá uma chamada naquele homem. Quando Jesus ele propõe essa parábola ela tem 3 pontos de referência. O primeiro é o Senhor, o segundo é o servo que devia uma grande quantia, o terceiro ponto de referência é o servo que devia uma pequena quantia. Certo? E as pessoas que estavam ouvindo, vocês conseguem perceber o que cada ponto de referência esses pontos de referência, eles se referem a quem? Vocês conseguem perceber isso? O Senhor, ele se refere a Deus. Aquele que devia muito se refere àquele, né, o anfitrião. E aquele que devia pouco se refere à mulher pecadora. Acontece que aquele homem sabia disso. E aquela mulher também sabia. E eles se identificaram naquele momento. E essas parábolas, elas tinham esse efeito catártico, capaz de fazer com que a pessoa se identificasse. Mas escuta aqui, irmã, Jesus vai dizer, em determinado momento, ele diz o seguinte, que ele fala em parábolas para que as pessoas não entendam. Naquele texto, a palavra parábola não significa bem parábola, significa enigma, significa não é só a parábola. Naquele texto, o Senhor ele está dizendo o seguinte, essas pessoas, elas não entendem porque elas não querem entender. Porque elas têm uma teologia própria, elas têm uma tradição própria, elas não querem ser confrontadas. E é por isso que eles não entendiam, porque eles não queriam entender. Mas quem queria entender, conseguia compreender. Amém, irmãos? O outro exercício é Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, nós temos 3 parábolas ali. Nós temos a parábola da dracma perdida, do filho pródigo e da ovelha perdida. As 3 parábolas, elas têm o mesmo ensinamento, não é? Ela fala sobre a ovelha que foi perdida, não é? E o pastor deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. A dracma é aquela que a mulher perde, né? E aí ela varre a casa até encontrar. E o filho pródigo é aquele que vai embora, que tinha sido perdido, né? Pelo pai, pela família. E aí ele retorna. E há uma grande alegria, tanto por parte do pastor quando encontra a ovelha, quanto por parte da mulher quando encontra a dracma, quanto por parte do pai quando o filho retorna. Quando nós olhamos o contexto diz respeito justamente a essa oposição que havia entre os judeus e os gentios. Os judeus consideravam os gentios os perdidos. E eles, judeus, se consideravam justos diante de Deus. E essa é a mensagem de Jesus, que Deus, o Pai, Ele se importa com os perdidos. Da mesma forma como o pastor
que deixa as 99 ovelhas e vai em busca da que se perdeu. Da mesma forma como aquela mulher procura aquela dracma perdida, da mesma forma como o pai se alegra com aquele filho que retorna. Se nós vamos para a parábola do filho pródigo, o filho mais velho representa Israel, representa os judeus. E aquele filho pródigo representa o gentio. E aquele que vai retornar, então, aquele que era o pecador, né? O judeu era o justo e o gentio era o pecador. Amém, irmãos? Terminando as epístolas. As epístolas, elas tinham uma forma, nós temos aqui epístolas com vários autores. Temos o apóstolo Paulo, que vai escrever 13 epístolas. Temos outras epístolas escritas por João, Pedro, Tiago, Judas, não é? Nós temos uma epístola que não tem um autor definido, que é a epístola aos Hebreus. E essas epístolas, elas tinham uma forma antiga. No livro que nós temos, que tem sido, então, o nosso objeto de trabalho aqui, nós temos uma divisão, uma distinção entre epístola e carta, né? Então, as cartas seriam aquelas que não tinham uma forma literária específica, não eram escritas para um público específico, mas elas eram mais informais e eram escritas para pessoas, e as epístolas tinham, então, um caráter mais literário e eram destinadas a um público específico. A forma dessas cartas antigas, ela tem 6 aspectos: nome do autor, nome do destinatário, saudação, oração, um pedido ou ações de graça, o corpo da carta e a saudação final e despedida. Essas epístolas que nós encontramos aqui, tanto as de Paulo como as gerais, essas epístolas, muitas vezes, elas não seguem todas essas formas. Principalmente o item 4, que diz respeito à oração, um pedido ou ações de graça, que às vezes não aparecem nessas cartas. Mas, no geral, elas vão seguir esse modelo aqui. Primeiro, o autor se apresenta: eu Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, e a vocês, né, que estão em Roma, o nome do destinatário, e aí ele saúda graça e paz, né? Ele faz uma oração ou um pedido, ou ele dá graças a Deus, e aí vem o corpo da carta, que é o conteúdo propriamente dito, e depois as saudações finais e a despedida. Se nós formos a cada uma dessas epístolas, nós vamos encontrar ou a forma toda, não é? Todos esses itens, ou alguns itens só. O que importa mesmo quando nós vamos para as epístolas? Nós precisamos entender que essas epístolas, elas são ocasionais. Elas foram escritas devido a uma ocasião específica. Por exemplo, quando nós vamos à carta, a primeira carta aos Coríntios, nós sabemos que o apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava em Éfeso, na sua 3ª viagem missionária. Ele escreve essa carta porque ele recebeu uma carta da igreja, fazendo algumas perguntas para ele, e porque ele ouviu notícias a respeito da igreja, que estavam havendo ali confusões, e aí ele vai escrever essa carta para tentar responder a essas perguntas e para tentar resolver aquelas questões, né, e aqueles problemas que estavam acontecendo na igreja. Vejam que a carta foi motivada por uma ocasião específica. Ela é uma carta ocasional. Todas as cartas são assim, elas são ocasionais. E para nós compreendermos essas cartas, nós precisamos ir ao contexto. Nós precisamos ir ao contexto do autor, ao contexto da igreja, né, que recebeu, ou da pessoa que recebeu aquela carta, para nós podermos entender o que estava acontecendo completamente. Por exemplo, quando nós temos em 1 Coríntios o relato do apóstolo Paulo, nós temos só a versão dele. Nós não temos a versão da igreja. Nós não sabemos o que realmente estava acontecendo na igreja. É como se uma pessoa estivesse falando ao telefone.
A pessoa está falando ao telefone, e eu estou próximo, e eu estou ouvindo só o que ela está falando. Eu não sei o que a pessoa que está do outro lado da linha está falando. Eu consigo perceber só as respostas que a pessoa está dando ali. Então, eu precisaria conhecer quem está falando do outro lado, né? E saber quais são as demandas, as perguntas daquela pessoa. É possível deduzir o que a outra pessoa está falando pelas respostas de quem está próximo a mim? Sim, é possível. Não é? A pessoa está falando ali, esse assunto. Quem já fez isso, irmãos? Tem alguém falando ao telefone, seu marido está falando ao telefone ali. E você não sabe com quem que ele está falando, e aí a antena, você está lavando a louça, né? Como quem não quer nada se aproxima, né? E está ali ouvindo, né? Com quem que ele está falando, o que que ele está falando, é sobre o quê? Tem muita gente sorrindo aqui, né? As mulheres principalmente estão sorrindo. Os homens também estão sorrindo, estão falando, é verdade, é verdade. E aí, está falando com fulano. É sobre aquele assunto. Tá bom, não tem problema não. E aí você, né, se despreocupa, porque você já sabe com quem ele está falando, sobre o que ele está falando. É possível, então, quando nós temos só um lado, né, de um interlocutor, percebemos qual é o assunto, né, que está sendo ali tratado? É possível. E nós podemos fazer isso com a carta. Mas também é muito importante nós irmos ao contexto desse destinatário. Por exemplo, a igreja de Corinto, ela tinha muitos problemas, nós já vimos isso numa aula, não vou repetir aqui, e o apóstolo Paulo, então, está tratando sobre os problemas da divisão na igreja, de imoralidade, de incesto, não é? Sobre a ceia do Senhor ele fala, sobre a ressurreição de Cristo. Não é? Então, ele está tratando daqueles problemas, está dando uma resposta, e está, então, tentando resolver tudo o que estava acontecendo ali. Tem um exercício que, se vocês quiserem fazer em casa, vai ser muito bom. Vocês fazerem um recorte na carta, no capítulo 3, dos versículos 5 ao 17, e procurarem encontrar ali. Esquecerem que esse recorte tem um capítulo e versículos, e tentarem dividir em parágrafos, e tentarem ver o que cada parágrafo traz no seu conteúdo, né, para então saber qual era a mensagem do apóstolo Paulo à igreja. Nesse trecho aqui, ele está falando sobre a divisão na igreja. Eu vou finalizar, irmãos, fazendo uma aplicação que diz o seguinte: Deus, por meio da sua palavra, não quer atingir apenas o intelecto do intérprete, mas toda a sua alma e a sua vida, e trabalhar o seu caráter e a sua conduta. Portanto, toda leitura e interpretação bíblica deve começar com uma atitude de devoção e de dependência do Espírito Santo, para que ele opere em nós confronto e conforto, arrependimento e alegria, por meio do estudo da Bíblia. E aí eu vou retomar o texto que foi lido no início, que tratava daquele eunuco que estava fazendo uma leitura devocional e que estava procurando entender o que estava acontecendo ali, e Deus viu. Ele estava tentando usar a inteligência, mesmo com todos os seus recursos, ele não conseguiu entender, e Deus então envia o socorro, envia Filipe para auxiliá-lo a interpretar aquele texto que ele estava lendo. É assim que nós devemos ler a palavra, com inteligência, devocionalmente, diariamente, usando a nossa inteligência, mas em tudo, dependendo do Espírito Santo, para que ele traga a iluminação. Desculpe, irmãos, eu passei 15 minutos. Amém? Tem alguma pergunta?
Antes da gente começar as perguntas, só uma observação rapidinho. Sejam bem objetivos, bem sucintos nas perguntas, para a gente poder adiantar o lado de vocês, liberar vocês mais cedo, para vocês tomarem o açaí, para vocês irem para casa, tá bom? Por favor. Bom dia. Qual a diferença entre discípulo e apóstolo? Discípulo é o aluno, é aquele que aprende. Nós todos somos discípulos de Cristo. Quando nós temos essa atitude, não é? Esse coração, de ter um coração ensinável, nós queremos aprender do Senhor. Então, Jesus tinha muitos discípulos. Os apóstolos, eles foram chamados por Jesus e eles tinham um serviço, eles tinham um chamado diferente. Eles tinham um chamado muito específico. Quando Jesus chama os apóstolos, antes disso, ele passa a noite toda orando, porque ele precisava que aqueles apóstolos fossem escolhidos por Deus. E nós precisamos lembrar que Jesus, ele tinha uma natureza divina, mas uma natureza humana. E por causa disso, ele dependia o tempo todo do Espírito Santo. Então, ele passa a noite toda orando, pedindo a orientação e a direção de Deus, e ele recebe por meio do Espírito Santo. Então, ele chama os seus 12 apóstolos. Os apóstolos, eles foram chamados para lançar as bases da igreja. Amém? Então, eles tinham um serviço, um chamado diferente do discípulo. Ficou claro? Evangelista também é diferente. Evangelista é aquele que escreveu o Evangelho. Nós temos João, apóstolo e evangelista, que escreve o Evangelho, que escreve as cartas. Nós temos João Batista, que era profeta. Amém? Tem uma distinção entre discípulo, evangelista, apóstolo.